Alô, galera! Estamos de volta, o Cone do Silêncio, agora no novo formato de podcast. Eu sou André Perim, aqui do meu lado, André Budon. E hoje, para comemorar essa nossa volta, nós vamos falar sobre o Rock Brasil nos anos 80. Vamos voltar em alto estilo. Então, vocês segurem a onda que daqui a pouco a gente está de volta. O Cone do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Perim e André Budon. Estamos de volta, depois de um longo e tenebroso inverno, com alguns percalços no caminho. Eu e André estamos de volta para falar de música, que a gente mais gosta mesmo. Já agradecendo, entendeu, o apoio de vocês, muita gente perguntando quando é que a gente ia voltar. A gente demorou um pouquinho, mas estamos aqui de novo. Já pedindo de antemão para vocês assinarem todos os canais que a gente tiver, derem like em todos os vídeos que a gente fizer. Agora a gente não faz mais vídeo, mas a gente vai continuar usando as plataformas do Facebook, do YouTube, além do Spotify. Então, continuem prestigiando a gente em todos esses canais. Deixar claro aqui que a gente tem o programa, o podcast no Spotify e também a nossa playlist com as músicas que a gente fala durante o programa. Para você, o podcast, vocês clicam lá, Cone do Silêncio, vocês vão achar. E para achar o programa, vocês têm que botar Cone do Silêncio e o nome do episódio, que no caso, esse é o Rock Brasil anos 80. Então é só clicar lá e lembrar, como o André falou, nós estamos também no Facebook e no YouTube. E nesses tem o link lá e você pode clicar, curtir e dar essa força para a gente aí. O assunto de hoje traz um pouco do saudosismo, da nostalgia que a gente tem de uma época em que a gente era moleque. Acho que muitos dos nossos ouvintes também vão concordar que vai um pouco por aí, que é o Rock Brasil dos anos 80, a explosão da música pop e do rock and roll aqui no Brasil nos anos 80, que eu acho que parte, acima de tudo, de uma questão mercadológica, né? Assim, os produtores começaram a enxergar que você tinha um público ávido, o adolescente. Isso foi descoberto antes no cinema, né? Quando você teve aquela série de filmes dos anos 70 e nos anos 80 que eram voltados para um público adolescente, que os caras descobriram o seguinte: a pólvora, né? Porra, adolescente consome. O jovem consome música, consome cultura, consome cinema. E aqui no Brasil você não tinha esse nicho, né? Você tinha os medalhões da MPB, gente que vinha desde os anos 60, com carreiras maravilhosas, mas você chega no momento que um cara de 40 anos não tem condição de expressar os sentimentos de um moleque de 19. E você tinha esse ato na música brasileira, né? Você tinha... Era uma época em que você via o Caetano, o Gil, o Chico, Gal Costa, Bethânia, falando nas suas músicas de questões que eram sensíveis a eles, a pessoas de 40 anos de idade, a adultos, entendeu? Falando de política, falando das sensações que eles tinham de envelhecer, falando da sociedade em que eles viviam. E você não tinha essa ótica, você não tinha um cancioneiro, você não tinha uma produção de cultural voltada para essa ótica do adolescente. De repente foi a descoberta de que você tinha jovens que queriam ouvir jovens falando para jovens. Né, Perim? Tinha um negócio na época que era a famigerada música de barzinho. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje isso até parece assim, mas era legal. Mas na época, pensar para uma geração, tinha violão e voz, e o que se cantava era o Bêbado Equilibrista, Travessia, que era um repertório de 10, 15 anos atrás.
E, de repente, começou a surgir isso nos bares, por exemplo, a gente é do Rio, São Paulo aconteceu isso, nos bares começou a ter bandas tocando repertório autoral inédito. E isso era uma coisa nova. Você falou muito a questão das gravadoras procurarem isso, mas eu acho que quando as gravadoras procuraram, já estava acontecendo. E no Rio teve dois elementos muito fortes, que foi o Circulador na praia do Arpoador, depois foi para Lapa, e a Rádio Fluminense, que era uma coisa completamente diferente, uma rádio que aceitava fita cassete de bandas novas. Então, daí surgiu Paralamas, Kid de Abelha, Celso Blues Boy, tem outras bandas que não aconteceram, mas não foram chegar às gravadoras exatamente, Sangue da Cidade, Água Brava, Papel de Mil, Ali na Esquina, entendeu? E aí tem uma coisa, esse eu chamaria assim, de primeira fase do rock and roll, que era muito anos 70. O Barão Vermelho incluído nisso, por exemplo. Era o rock anos 70, era o rock and Rolling Stones, entendeu? A influência era essa. Mas sabe o que é legal? Assim, eu acho que isso fica muito claro de como a música brasileira é pujante, é influente, faz parte da nossa identidade, né? Você teve centenas de grandes músicos nas décadas entre 50 e 70, e a gente nunca precisou importar um ritmo estrangeiro para ganhar espaço, entendeu? Para substituir o que a gente fazia aqui no Brasil. Você tinha, obviamente, as interações, né? As influências que vinham de fora. É impossível você não falar da influência do rock and roll na obra de um Clube da Esquina, principalmente Beatles, né? Ou num Raul Seixas, ou num Novos Baianos. Fica clara a influência da música estrangeira, do rock and roll elétrico, né? Nessas bandas, nesses grupos, nesses artistas. Mas a gente nunca precisou importar uma coisa pronta lá de fora. E quando chega o rock, e por mais que você tem essa galera que você está falando, que tem muito da influência do rock and roll dos anos 70, que é quase que um pastiche dos anos 70, né? Do rock and roll clássico dos anos 70. Mas quando o movimento estoura, e aí você falou do Rio de Janeiro, mas aí eu acho que vale a pena a gente falar, esse Rock Brasil tem três capitais, sabe? Tem São Paulo, tem o Rio e tem Brasília. Sim. Que pela primeira vez... A gente vai chegar neles lá. O que eu acho engraçado, assim, pela primeira vez, Brasília entra no mapa da cultura brasileira. Sim. Mas assim, eu vou voltar um pouquinho aqui. Quando você pega, por exemplo, Barão Vermelho, Cazuza, é uma linguagem que não é mais por mais que tenha o Rolling Stones ali, que tem a coisa, é uma linguagem extremamente brasileira. A primeira vez que eu escutei, a primeira música que tocou do Barão Vermelho foi na Fluminense, chamada Bilhetinho Azul. Que fala, hoje acordei com sono, sem vontade de acordar, meu amor foi para Bahia, deixou um bilhetinho azul. Cara, isso é muito diferente do Nasci no Tennessee, é muito diferente. É muito diferente. É uma coisa falando ali do bar, entendeu? Tipo, uma coisa extremamente carioca, mas extremamente rock and roll, e aquilo ali conquista. O primeiro disco do Barão Vermelho é um dos discos mais mal gravados da história, que os caras gravaram ali num sobra de horário, de coisa. Mas é um negócio assim, sabe? Tipo, quase uma síntese ali de muita coisa brasileira, muita coisa carioca e rock and roll. Tem sabe? Rock em geral é mais alto. Mamãe, estou querendo mamar, eu quero mamar. Pô, isso é completamente... Isso é carnavalesco até, né? Exatamente, rock and roll carnavalesco. E a banda que muda essa coisa é a Blitz. A Blitz é um fenômeno, e a Blitz tem uma história engraçada. Quer dizer, a Blitz, ela demorou 3 anos para estourar. E a Blitz era muito mais radical. O Lobão era baterista da Blitz.
A Blitz era muito mais radical. E Você Não Soube Me Amar, primeiro, a música era muito mais... Vamos falar que Você Não Soube Me Amar, havia um trocadilho aí que depois foi diminuído, né? E é curioso, a banda, ela era a música do Você Não Soube Me Amar, ela era inspirada no Frank Zappa. Era de uma música até Don't Eat the Yellow Snow, que tinha jogada do Frank Zappa, falava assim, e tinha jogada do coro feminino. Do coro feminino do contracanto. Do contracanto. Mas daí, o que aconteceu? Surgiu a Gangue 90 em São Paulo, inspirada pelo Kid Creole, D-52, aquela coisa new wave, de canto e as vozes ali, e daí entrou a estética new wave. Com a Blitz entrou a estética new wave. Só que a Blitz não era só isso. A Blitz vinha com o Evandro, do Asdrubal, trouxe trombone, trouxe aquela coisa teatral. Você Não Soube Me Amar é uma coisa genial. Genial. Aquele papo de cantada de bar, que é um negócio maravilhoso, entendeu? Eu acho que, exatamente, isso é interessante. Você tem três... eu não estava falando das três cidades, né? Dos três movimentos. O rock and roll aqui no Rio era o rock and roll da praia, da curtição, da ironia, do bom humor, solar, mais pro pop. São Paulo era estranho. São Paulo era mais... São Paulo tinha aquela influência do pós-punk, porra de New Order, não New Order, antes ainda, né? De Joy Division, de Bauhaus, você tinha aquelas danceterias de São Paulo, Rose Bombom, Aeroanta. Em São Paulo havia uma promiscuidade maior, musical maior do que no Rio. O Rio havia uma certa. O Rio teve três figuras assim, grandes que saíram, que são resquícios da época, inclusive, do Vibra, do Progressivo, que foi Lobão, Hit e Lulu Santos, que foram assim... Pontas de lança o Lobão mais rock, os dois mais pop, mas o negócio estourou assim. Agora, São Paulo era uma suruba musical. Inclusive, você tem a história, tinha os Titãs, Ira, isso aí mais tarde, mas Titãs, Ira e RPM, por exemplo. O Charles Gavan era baterista do Ira e do RPM. O André Jung era dos Titãs. Os caras trocaram de baterista. E nessa história o RPM ficou sem baterista. A primeira música do RPM que eles gravaram, a Louras Geladas, é gravada com bateria eletrônica. Eletrônica. E aquele som da bateria eletrônica, os caras falam, funcionou. Eu já ouvi a fita demo do RPM com bateria acústica. É um som muito mais rock and roll. É uma coisa muito mais rock and roll. Mas aquela bateria eletrônica funcionou. E eles pegam um baterista, que isso é muito engraçado. O P.A., que infelizmente faleceu algum tempo atrás, o cara era um baterista de jazz. Entendeu? O cara era um baterista de jazz. Pegou aquela coisa assim... você topa tocar bateria eletrônica nessa banda pop e coisa de rock and roll? Vamos lá, entendeu? Vamos ganhar dinheiro. E hoje me incomoda aquela bateria do RPM. Ficou datado. Mas na época é uma questão... funcionou. Mas aí é a questão dos anos 80, né? Aí é a questão que a gente já falou em outros programas, em outras eras, sobre como a sonoridade dos anos 80 acaba tornando os anos 80 muito datados, né? Porque a bateria é aquela bateria eletrônica com reverb, batida mais... Você tem o problema também do pesado, né? Quer dizer, essa cena paulista, por exemplo, primeiro que tinha os punks em São Paulo. Pois não, e aí que é engraçado. Assim, você tinha, nesse movimento do Rock Brasil, você tinha a contrapartida brasileira para tudo que era o movimento, sabe, do rock and roll britânico e do rock and roll americano. Você tinha os punks, você tinha o rockabilly.
João Penco e os Miquinhos era rockabilly, era o que o Stray Cats estava fazendo nos Estados Unidos, né? E você tinha a galera do pós-punk inglês, né? Você tinha... Porra, o Legião tinha muito de The Cure e The Smiths. Tem. E São Paulo teve muito isso. São Paulo... Brasília também, né? Por exemplo, você teve bandas, uma banda que é engraçada, que ela tomou outro rumo, o Zero, que tinha um grande vocalista, que é o Guilherme Snar. O Zero inicial era um som completamente inglês, completamente coisa. Eles romperam, uma parte do Zero se tornou Violeta de Outono, que é outra história. Pra mim é a melhor banda de todos os tempos aqui no Brasil. Que é uma loucura, assim, você pensa assim, como teve espaço para isso no meio da história, entendeu? Mas aí tem um segredo. Tem um segredo mercadológico e financeiro. Esses caras, assim, gravar esses caras era barato, cara. Sim, sim. As gravadoras foram atrás dessa galera, propondo contratos, baratos, e eles sabiam o seguinte, cara, é gravar uma banda. Não tem arranjo de orquestra, não tem arranjo de metal. Não tem arranjo. A banda fazia arranjo, tocando. Não tinha arranjador, a banda tocando. Não tem músico contratado. Não tem músico contratado, não tem porra nenhuma. Mas o problema... Enquanto isso não é uma crítica, de jeito nenhum, o Gil estava indo gravar, o Djavan estava indo gravar em Los Angeles, o Gil pegava... caríssimo. Disco com o Earth, Wind and Fire, com a galera do Earth, Wind and Fire. O Djavan botou o Stevie Wonder para tocar no disco dele. Mas aí teve uma visão, por exemplo, do André Midani, por exemplo, da Warner, que o cara botou o quê? Liminha e Pena Smith, falou assim, corre atrás das bandas de rock. Os caras se conhecem, os caras foram falar, porra, tem isso, tem isso, tem isso. Agora, a diretoria e as rádios, com exceção aí, vamos dizer, inicialmente da Rádio Fluminense, tinha um preconceito quanto a peso. Tudo bem, pode rock, mas não pode guitarra distorcida. Então, assim, foi o problema. As bandas levaram muito tempo. Hoje a gente acha normal, sei lá, Titãs e Legião, mas os caras levaram muito tempo a esses sons serem aceitos. E olha que nem eram, né? Assim, se você hoje é muito mais pesado. Hoje tem coisa muito mais pesada, né? Muito mais pesada. Até aqui no cenário brasileiro. E tinha um outro fator. Ainda existia censura. O primeiro disco da Blitz veio arranhado. Com prego. Isso é inacreditável, né? Acho que é o único caso no mundo. Eu tenho esse disco. Eu tenho uma história que isso aí depõe até com a minha idade, coloca a minha situação antediluviana, mas tudo bem. Eu vi o show de estreia dos Titãs do Rio de Janeiro. E era no primeiro disco, era Sonífera Ilha. E eles já tocavam, na época, coisas como Massacre e Bichos Escrotos. E é muito engraçado, os caras foram vaiados. Porque na hora que entrou, nem era tão pesado, Massacre era bem pesado. Mas, tipo, Bichos Escrotos, na hora que veio aquela coisa, você é pesado, você é peludo, vão se fuder, a plateia não gostou. Falou, pô, que é isso? Os caras vêm de São Paulo, mandando a gente se fuder. Vai se fuder você, cara. Aquela coisa... Era uma coisa muito agressiva para aquele momento. E eles demoraram 2 discos para gravar isso. O Cabeça Dinossauro é um negócio que o Liminha peitou, mas quando eles mostraram para a gravadora falou, não, isso aí não vai. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tanto que assim, a música de trabalho, a primeira, é que é uma pauleira. É uma pauleira aquela música. Quando tocou na rádio, os caras falaram assim, pô, que coisa é isso? Saiu do padrão de rádio, que era um negócio fofinho, sabe, legalzinho, animadinho, e os caras botaram outra coisa. Agora, os Titãs nessa época, eles viraram tipo assim, chegamos na mídia, vamos ser um para-raio de tudo que está rolando? Porque as Mercenárias tinham gravado um disco um pouquinho antes, com a mesma estética. Tinha uma música sobre igreja, uma música sobre polícia, uma música sobre família, a mesma coisa. Só que com um buraco muito mais embaixo. A Mercenária é uma banda punk. Óbvio, é uma banda punk. Uhum. Eles pegaram essa ideia, compraram, quer dizer, passou a ser isso, uma banda que está na mídia, que compra o underground
e consegue vender de uma forma mais comportada. Graças a Deus, a forma mais comportada do Cabeça Dinossauro já era bem mais pesada. Aquilo ali abriu espaço para muita gente. E basicamente foi no mesmo momento que estourou Legião Urbana. A Legião Urbana também tem estourado um pouquinho antes, mas foi ali. Não, a Legião Urbana estourou antes. A Legião Urbana... Olha, os primeiros, eu acho que você teve 5 que apareceram primeiro, assim, logo no início dos anos 80, além da Blitz. Você teve a Blitz, você teve o Paralamas, com cena de cinema, o Barão, que a gente já tinha falado, o Kid de Abelha, que entrou num daqueles discos paus de sebo da Fluminense. Da Fluminense. Porra, com pintura íntima. Eu tenho esse disco. As outras bandas despontaram para o anonimato, a maioria despontou para o anonimato. E o Lulu Santos, cara. O Lulu Santos talvez tenha sido o cara que melhor sacou assim, o que ele tinha que fazer para tocar no rádio e para ser um artista. Era um cara já com seus 30 anos, né, Sim. cara? Ele não era um garoto, ele não tinha a idade do Herbert Viana ou da Paula Toller. O Lulu teve 2 questões muito fortes. Primeiro, ele colocou uma banda que era Arthur Maia, era Lulu Martins, entendeu? Os caras pegou os caras do jazz e falou, pô, vamos fazer pop. Pop, bom. Sempre foi. Você pode pegar qualquer disco do Lulu Santos, é muito bem arranjado, é muito bem tocado, o som é sempre... ele toca bem pra caralho. Ele toca... Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa também foi o seguinte... Isso foi um problema para o Lulu Santos depois. As letras do início dele eram do Nelson Mota. Entendeu? Então, assim, o Nelson Mota acertou muito. O Lulu Santos depois teve uma fase dele começar a fazer letra que ficou um negócio muito bobo. Tipo, Lua de Mel, Mamãe. Ele demorou a pegar a mão dele. Como aconteceu com o Lobão também, que era o Bernardo Vilhena, o hit era o Bernardo Vilhena, que, porra, era uma coisa... O Lobão era uma coisa muito mais leve. Quando ele começa a escrever as músicas dele mesmo, a letra dele fica um negócio muito mais pesado. Ah, mas eu achava que o Lobão era, porra, sabe? Não, o Lobão também é... O buraco era mais embaixo. Embaixo, o buraco era mais embaixo. Agora, a gente tem, isso aí é uma coisa boa colocar. Apesar do solo de guitarra ser um negócio que foi sendo limado do rock, tem 3 grandes guitarristas. Você falou Lulu Santos, Frejá e Herbert Viana. E o Escandurra também. Escandurra é foda. Eu ainda gosto mais do Escandurra. Tudo bem, é daqui do Rio. Eu particularmente, ainda acho mais interessante o Escandurra do que o Lulu e do Herbert. O Herbert Viana... Mas é que tá, assim... É engraçado, porque eu me lembro que na época, eu achava esses caras muito palhas. Eu era um moleque que ouvia... os caras faziam pop. Exatamente. Eu era um moleque que ouvia, porra, Angus Young, no AC/DC, ouvia, porra, Jimmy Page, e achava esses caras, porra, cadê... Até por causa disso, cadê a porra do solo? Não tem solo. Sim. Entendeu? A gente tem essa cabeça meio limitada quando a gente tem 13 mas se você anos de idade. escutar as músicas que tem solo, você fala assim, porra, os caras tocavam. Sabiam tocar, tocam. Agora, o Lulu, ele, cara, assim, tem solos dele, e ele é um excelente guitarrista de slide. Ele tem solos que lembram. Ele trabalha timbre, que é uma loucura. Exatamente. Trabalha timbre bem pra caralho. Ele usa guitarra de 12 cordas. Eu não me lembro o nome da música, mas ele usou uma coral sitar, uma guitarra cítara. Porra, eu não me lembro o nome da música. Depois a gente não tem como colocar mais, né? A gente coloca no playlist. A gente vai botar no playlist a música. Ele era um cara que... Porra, ele ouviu a galera toda dos anos 70. Ele é fã do George Harrison. Não, ele tem influência do George Harrison. Ele tem, por incrível que pareça, uma influência em termos de timbre do Robert Fripp, do King Crimson. E ele tem outro cara, que é aquele putz, eu esqueci o nome,
Abracadabra. Como é o nome Steve desse cara? Miller. Steve Miller. Ele tem aquele tom, que é muito. Ele usa, no início ele usa muito isso. Steve Miller. E agora, você falou do Escandurra. O Escandurra, vamos para São Paulo. O Escandurra tem o seguinte: eu acho, aí, na minha opinião, a melhor banda, a banda mais coesa, é o Ira. É o Ira. Que o Ira tem o André Jung ali também, que, cara, é uma bateria seca, nervosa, cara. É uma banda. Eu acho que o Ira foi uma banda assim. Poderia ter acontecido mais, entendeu? É uma banda que nunca estourou. Só Flores em Você, que foi tema de novela, uma época, mas era uma música mais fofinha, não sei o quê. E quem viu o show do Ira era um negócio nervoso, assim. Era um show nervoso. E o Escandurra, ele tem uma... É engraçado isso, né? Ele assim... Eu acho que isso influencia até na forma, sabe, nos licks, nas frases que ele usa. Porque ele é um guitarrista, ele é canhoto, e ele não tinha grana. Era difícil encontrar instrumento até hoje é difícil encontrar instrumento para canhoto. Tocava uma Giannini, eu já vi show ele tocando Giannini. Pois é, ele tocava uma Giannini, mas ele não invertia as cordas, ele simplesmente inverteu a guitarra, botou do lado contrário, e onde a corda mais grave, que normalmente é a primeira corda, você olhando o braço, ficava lá embaixo. Ou seja, as primas ficam onde eram os bordões e os bordões ficam onde eram as primas. Então, todo o mecanismo de digitação muda quando você toca invertido assim, né? E ele acaba tendo, cara, por ele usar ele usou a Giannini durante anos, uma Supersonic da década de 60 durante anos, usava amplificadores da Giannini. Ele montou um timbre muito próprio dele, com equipamentos que, sabe, eram absolutamente fora do que era proposto naquela época, do que era o padrão naquela época. Eu acho que tinha uma influência, assim, porque é visível que o Ira, os caras eram apaixonados pelo The Who, que não era uma banda... E The Jam. Não eram bandas citadas como as maiores de influência, né? Tipo assim... E isso tinha um diferencial, eu acho que tinha um diferencial. Era uma banda que tinha uma personalidade muito grande ali do que eles faziam. Né? Tipo isso. Agora, isso foi muito forte, várias bandas. Isso era legal, porque apesar de que havia uma coisa, tem que pensar que naquela época não havia internet, nego via com fita cassete, disco. Porra, eu lembro aqui no Rio de Janeiro tinha festa, tinha um DJ da época, né? Vou dizer que foi DJ, o Zé Roberto Mar, ele era comissário de bordo. Então o cara viajava e trazia os discos e tocava na noite. Então, assim, você escutar coisas que, tipo, sabe, sei lá, escutar Echo and the Bunnymen, Talking Heads, não é uma coisa fácil. Não era comum. Não era acessível, né? Você quer dizer? Não era acessível. Não era acessível. Não, isso aconteceu muito, por exemplo, com o povo lá de Brasília. Essa questão da falta, da pouca acessibilidade em relação ao que estava sendo, o que era novidade lá fora, você ia suprindo com esses malotes que chegavam, né, cara? Com um cara que viajava para fora, trazia os discos, importava uma coisa ou outra. Em Brasília tinha muito disco que chegava em malote diplomático. Gente do Itamaraty, que morava fora do Brasil, vinha para o Brasil, voltava e trazia, Talking Heads, trazia Echo and the Bunnymen, trazia... Mas eu acho que tem uma questão assim das gravadoras disso ser interessante. Aquela banda soa que nem Gang of Four. Daí põe a banda, então vamos lançar depois o disco do Gang of Four. Um exemplo, entendeu? Por exemplo... Foi uma banda que influenciou muita gente. Não aconteceu, mas, por exemplo, Echo and the Bunnymen foi uma. Então a gente lança essa banda e lança, porque as bandas nacionais era uma maneira também de vender o que estava vindo lá de fora, que as pessoas não tinham acesso. É verdade. Não? Acho que o Police vendeu muito por causa do Paralama. Então, isso é uma crítica que eu vou defender, que muita gente fala, mas nos anos 80 se imitava muito.
Não é nem se imitava, nego era influenciado mesmo. Era o som que os caras Era ouviam. influenciado mesmo. Vamos escutar, eu gosto daquela banda lá de fora, não sei o que, ninguém conhece aqui, vamos fazer um som parecido com aquele, influenciado com aquilo. E isso era intencional. Não, e isso é o normal, cara. Se você pegar o primeiro disco dos Rolling Stones, o que eles querem soar é como uma banda de blues da Chess, entendeu? Se você pegar o primeiro disco do The Who, você vai ouvir Beach Boys, entendeu? Você vai ouvir ecos de Beach Boys, que os caras adoravam. Mas aí, no caso, eu acho que havia uma coisa simultânea, já está acontecendo no momento, entendeu? O caso só que também. com o atraso, o que tinha era essas fitas que chegavam e tinha por exemplo, chegaram na banca, às vezes, com inglês, né, mas com um mês de atraso, New Music Express, daí você via, caramba, existe Echo and the Bunnymen, vou ver com essa banda. The Smiths. The Smiths foi uma que demorou muito a chegar, porque The Smiths era uma banda alternativa, por um selo alternativo, e até a gravadora brasileira sacar, porra, legal, vamos vender essa banda, a Legião Urbana já soava como The Smiths. Tinha algumas coisas. O Legião Urbana eu acho muito legal, interessante, a proposta dos caras. Assim, eu acho que de todas essas bandas, eu acho que foi a mais, assim, internamente, entre os membros, entendeu? Definida, assim, de como ela iria soar, entendeu? Sim. Assim, do tipo, olha, pouco instrumento, entendeu? Uma coisa bem básica, nada de firula, nada de solo, sabe? Nada de riff. Vamos fazer uma coisa absolutamente... O arranjo instrumental é para valorizar a voz. Não, eu acho que a Legião, assim, ela conquistou, se você pensar assim, vamos esquecer o lado instrumentista, a coisa social mesmo, de uma banda de rock, de ligação com o público. O show da Legião era isso, era catarse. Era messiânico, cara, era messiânico. E o Renato Russo tinha muita coisa do The Doors, daquela improvisação, do Jim Morrison, daquela improvisação, que às vezes ele até se perdia. Tanto que teve aquele show de Brasília que eles se deram mal, entendeu? Porque deu tudo errado, que foi um momento de mudança da Legião Urbana, porque assim... A plateia explodiu, violência, briga por todo lado e foi quase o Altamont do Brasil. Os caras não seguraram a onda, porque, porra, era aquela coisa. Tanto que ali a Legião Urbana, depois daquilo, ela fica mais romântica, ela fica uma coisa menos... E ela para de dar show, ela fica um bom tempo. Eles param de dar show, passa a dar show com outro esquema, com uma superprodução, com músico de apoio, com... palco grande, iluminação grande, um outro estilo, porque os caras sacaram assim, porra, estourou ali Tem que virar mainstream. Tem que virar mainstream. Agora, se você pega a poética, cara, se você pega o lado lírico das letras, cara, você vê realmente a identificação, sabe, do artista com o público, cara, para quem estava cantando, sabe? O cara falando sobre a relação de pais e filhos, o Paralamas, entendeu? Falando de, porra, eu uso óculos e eu sou um rejeitado socialmente, sabe? Você tem você consegue, entendeu? Se enxergar naquelas letras tendo 19, 18, 21 anos de idade. Inútil, porra. Inútil. Apesar de hoje em dia questionar... Sim. O que se tornou aquilo lá... Mas, por exemplo, o Rock in Rio, os Paralamas fizeram um show, no primeiro Rock in Rio, os Paralamas fizeram um show memorável. E eles tocaram Inútil, foi ali que se descobriu, que a grande plateia descobriu Inútil, cara. E as pessoas não conheciam aquela coisa. E tinha uma frase no Inútil que dizia, era o que todo mundo estava sentindo naquela hora. A gente joga a bola e não consegue ganhar. Era isso, entendeu? Era isso, essa coisa, porque era aquela coisa. Pô, não consegue chegar a lugar nenhum, né? A gente não sabia, era um Brasil que não chegava a lugar nenhum naquela época. Né? E era uma crítica bem humorada, entendeu? E muito bem.
O André Midani, no livro dele, fala um negócio muito, muito engraçado, que ele mostrava para todo mundo inútil. E os diretores de gravadora falavam assim, pô, isso é uma merda. Os caras, ninguém gostava. E ele gostava. E a pessoa que gostou de Inútil, por incrível que pareça, foi Ulisses Guimarães. Não, ele mostrou para o Ulisses, isso é maravilhoso. Muito legal isso, né? Tipo, os caras da gravadora não achavam que aquilo... Não, isso aí não adianta, isso aí não vai vender, isso aí não coisa... E o Ulisses acha genial, fala assim, porra, é isso que todo mundo quer dizer, é isso aí. Não, e isso é um negócio interessante, né? Como esse movimento todo do Rock Brasil se aproveita da distensão do fim da ditadura militar. É bom lembrar, por exemplo, esse show do Paralamas no Rock in Rio, se não me engano, foi no dia que elegeram Tancredo. Foi. Presidente da República. Foi o fim da ditadura, foi o fim do regime militar. O Rock in Rio de 85 foi realizado num período que você termina, porra... E metade da produção do rock anos 80, ela foi debaixo de censura. A censura acaba justamente no Cabeça Dinossauro e no terceiro disco da Legião, que tem Faroeste Caboclo, que tem Olha que a filha da puta, não sei o que, não sei o que lá. É ali que termina. Inclusive tinha um negócio hilário, cara, que o Léo Jaime gravou a versão do Solange, era Solange. A Solange era assessora, né? A diretora do Departamento de Censura Brasileiro. E o bicho pega... Cara, e muita coisa... Você pensar bem, RPM foi censurado no compacto dele com revoluções por minuto, que não podia. Eles falam que não sabia se era porque falava revolução ou porque falava que ali na esquina cheiram cola. Eles não sabiam qual era. Qual era a esquina? Agora eu vou falar uma coisa. O RPM teve um diferencial, que realmente era uma banda que diferenciava um pouquinho das coisas, que os caras, por mais que eles escondessem isso, eles não tinham essa influência do punk. Eles não tinham. O RPM veio de uma banda progressiva, os caras gostavam de pop, os caras, sabe, eles eram muito mais influenciados pelo Supertramp, pelo Gênesis e pela aquelas bandas novas que tinham. O movimento Duran, aquela coisa. Duran, Simple Minds. O RPM tinha muito de Simple Minds. Agora, era muito mais tecnopop do que rock and roll. Era muito mais tecnopop do que o rock and roll. E nisso havia não era tanto, mas havia uma, vamos dizer, uma eficiência instrumental um pouquinho maior. Entendeu? Os caras tocavam um pouquinho, não era muito não, mas os caras tocavam um pouquinho melhor. O Schiavone era um tecladista. É aquilo, né? Normalmente, quando o cara é tecladista, ele sabe tocar, né? Assim, dificilmente você pega um tecladista... Sim, mas nessa época da New Wave, cara, você botava um Cássio na mão de alguém e falava assim, faz essa nota, você tinha um tecladista. Entendeu? Tinha muito teclado, porque o Tecnopop lançou a coisa do sequência, né? Você não precisa tocar, você aperta o botão aqui, você vai fazer uma coisa. Tinha muito essa sonoridade. Dentro disso tinha coisas interessantes, não estou falando que fosse ruim, não, tinha coisas interessantes. Por exemplo, voltando um pouquinho atrás, o primeiro disco do Hit é todo gravado no Cassiotone, quase todo gravado no Cassiotone. E é muito legal, tem aquela... Boa noite, eu adoro aquela música, acho assim, porra, o cara fez um tecnopop ali com Cassiotone, que era o teclado mais barato que tinha. E o cara gravou um disco com aquilo ali. Isso era legal também. Esse outro lado Você tinha do lado do punk, você tinha do outro lado esse uso da tecnologia dos teclados, que não era mais aquela parede de teclado de Rick Wakeman, de coisa.
Não, era um teclado, uma coisa talvez muito mais influenciada por Kraftwerk, por coisa que era interessante. Era muito interessante. Você tinha umas sonoridades que. É aquilo, o velho problema de você ter uma sonoridade específica de uma época e a coisa depois ficar um pouco datada. Mas você tinha coisas interessantes. Você tinha, por exemplo, eu gostava muito de como de como soava a guitarra do Everett Viana. Tinha muito Gene Sanders, né? Sim. Muito Gene Sanders. Era encharcado em coros, tinha um delayzinho aqui e ali. Mas, por exemplo, esse cara chega e dá um salto, entendeu? Fazendo um negócio realmente diferente, trazendo uma influência que você não tinha aqui no Brasil, no Selvagem, que ele traz a música africana, a Juju Music. É. E é do cacete. Sabe, você pega, por exemplo, Alagados, a guitarra dele em Alagados é do cacete, cara. Mas eu vou te falar o seguinte, eu acho, isso aí é opinião própria, eu acho o segundo disco dos Paralamas maravilhoso. Eu acho aquele disco muito bom. Qual? Passo do Lui? Passo do Lui. Eu acho aquele disco muito bom, porque eles tinham ali um carisma, cara. Essa coisa que você falou de identificação. Eles ali... os Paralamas sempre teve isso. Os Paralamas sempre foi uma banda simpática, cara. Não, eu acho eles sempre foram simpáticos. O Paralamas, você sentiu o seguinte, é aquele meu colega da faculdade que de repente montou uma banda. Entendeu? Você tinha essa sensação, entendeu? Porra, é um cara normal, entendeu? Porra, não é nenhum deles era... Nenhum deles que diferia um pouquinho do Lulu. O Lulu você já via um cara experimentado, o Hit você via um cara experimentado. Exatamente, entendeu? Já eram putas velhas, cara. Já eram caras que já tinham prestado serviço. Conheciam o métier. A Marina, que entra, não é rock, mas entra no pop, a Marina vinha desde a década de 70. 70. Exatamente. Já Paralamas, Legião, esses caras que realmente vieram do movimento, né? Se estouraram com o movimento, eles eram caras assim que você conseguia imaginar, pô, estudei com esse cara. Entendeu? Porra, toquei com ele num sarau. Eu me lembro de ter ido a um sarau no São Vicente de Paula e ter visto o Biquíni Cavadão. O Biquíni Cavadão surgiu... O Biquíni Cavadão acho que foi a estreia mais meteórica. Assim. Os caras fizeram o sarau, o Tédio, o Nego adorou. Daqui a pouco estava na rádio. Eu tava nesse sarau, cara. No São Vicente. Disco. Eu tava nesse sarau, cara. Xinguei muito. Merda! Cara, eu na época não gostava de Biquíni Cavadão, mas depois eu falei, cara, mas se eu tivesse 12 anos eu ia gostar. Pois é isso. É porque eu não tinha mais 12 anos, já estava, não, eu quero uma coisa mais pesada, mais engajada, não sei o quê. Se eu tivesse 12 anos na época, eu ia gostar, entendeu? Assim, porque esse lado pop, por exemplo, aqui, Kid de Abelha, é legal também, entendeu? Assim, o chato o que eu não gosto do Kid de Abelha, passei a não gostar, é uma mesma coisa que eu não gosto, por exemplo, no Capital Inicial, que é a mesma coisa que os caras fizeram durante toda a carreira, é o mesmo estilo. Isso me incomoda, eu gosto de banda que se transforma. Eu também. Eu gosto de banda que se transforma, entendeu? Isso é um ponto para mim. Às vezes você pode até transformar em algo que você não gosta. Por exemplo, Legião. Eu gosto mais da Legião no início. Entendeu? Mas eu acho legal o histórico da banda que ela se transformou. Os caras foram ficando mais velhos, os caras foram tendo família, os caras foram, sabe, foi mudando. O Paralamas mudou pra cacete. O Paralamas mudou muito. O Barão mudou pra cacete. O Barão ainda teve a questão da saída do Cazuza. O Barão acho que é uma história diferente das outras, né? Porque, porra, todo mundo meio que manteve a formação original. Já o Barão Vermelho, o cara perde o frontman, o Mick Jagger. O frontman, que era um dos caras mais talentosos da cena. Exatamente. Mais. É como se os Stones perdessem o Mick Jagger. E o Frejá, apesar de eu gostar muito mais do Cazuza do que o Frejá, por questões de identificação na época, o Frejá segurou o rojão, porque, cara, qualquer banda dessa, você falar, pô, os caras estão há 30 anos aí, bicho, é bom.
entendeu? Cara, vou te dizer uma coisa. Eu gosto mais do Barão Vermelho Com com o Frejá do que com o Cazuza. Não, é Eu mais acho os discos bluseira, é mais rock and roll. mais rock and assim. roll, mais É rock mais and rock and roll, roll. mais solta, tem mais a Agora, eu vou falar o uma Fernando coisa aqui, Magalhães. abriu parênteses. O que o Barão está fazendo agora com o Suricato, cara, é do caramba, entendeu? Os caras estão com uma sonoridade, é a terceira encarnação e é uma coisa diferente do que eles faziam. Eu acho, porra, muito legal. Os caras, sabe, tipo, de novo os caras tiveram isso. Saiu o Frejá, e o que nós vamos fazer? Botaram outro vocalista e conseguiram, cara, a terceira encarnação lá. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho que isso é, porra... Eu acho que você é o seguinte, cara, eu fico muito pena dessas bandas que morre um integrante, ou que um cara sai e os caras ficam, o que eu vou fazer agora? Vamos continuar, meu irmão, entendeu? Muita gente criticou, por exemplo, o AC/DC quando morreu o Malcolm Young. Bicho, você quer que os caras façam o quê? Parem. Não, agora eu vou parar de tocar. Não, e um desses que é o mestre, para mim, disso que a gente está falando, é o Lulu, cara. O Lulu passou por tudo, cara. O Lulu, eu acho que há muito tempo não entrega um trabalho que eu gosto. Mas é um cara que eu respeito. Entendeu? Não, mas, cara, pô, bicho, você vai num show dele. Não, eu vi recentemente ele com o negócio com cordas, com a orquestra no preto, cara. Cara, bicho, sabe o que tá fazendo. Mas isso aí Mas aí tá, isso aí é um projeto. Isso aí é um. Mas eu acho que ele tá nessa agora. Todo mundo tá nessa, cara. Não adianta você gravar disco, você vai gravar disco pra quê, entendeu? A gente tem essa questão assim das letras. A gente teve letristas bons, eu acho que uns muito bons no rock, e tinha muita diluição, né? Você tinha muita banda ali, cara, que era um negócio bobinho, engraçadinho, que você falava assim, porra. Tivemos Cazuza, cara, que eu acho que é um cara assim, porra, sabe, era talentosíssimo. O Renato Russo era talentosíssimo. Eu acho que o Renato Russo tem muita coisa ali que ele forçou a barra, mas tem muita coisa boa. O Cazuza também, tem coisa que ele forçou a barra e tem muita coisa boa. Tem o Berto F. do Picasso Falsos, que era uma coisa carioca, tijucana, que eu acho que foi um ponto de mudança ali, porque a Tijuca sempre foi... Eu morei ali, né, cara? Tijuca era conservadora, né? Rock é Led Zeppelin, rock é Rolling Stone. Ninguém odiava U2, ninguém odiava isso. E o Picasso Falso, uma banda que conseguiu fazer esse elo, entendeu? Trouxe Você tinha, sabe no final das contas, você tinha um segundo escalão, assim, eu falo segundo escalão pela questão do sucesso, né? Que não estouraram. Mas você tinha um segundo escalão de coisas interessantes. Você tinha o Ojeriza, que eu gostava. Tinha, que você nunca aconteceu muito, mas era legal. Era legal. O próprio Picasso Falsos nunca aconteceu. Sim. O Violeta de Outono, que a gente falou antes. Tem uma banda tinha uma banda de São Paulo, Nau, que era com a Vange Leonel, que depois ela saiu do Nau, fez Noite Preta. Noite Preta. O Nau, cara, eu vi um show do Nau. O Nau era interessante, porque eles faziam um negócio que depois veio à tona, que era uma influência punk e uma influência meio hard rock, entendeu? Eles eram uma banda meio... Eles tinham uma coisa de hard rock, que na época, porra, tinha aquela coisa, né? Hard rock, não. E você teve... Sabe, e o que eu acho engraçado é o seguinte, esse movimento... assim, essa febre foi catapultada por uma série de questões, entendeu? Porra, do país naquele momento, inclusive pelo Plano Cruzado. Sim, né? sim. Vendeu pra cá. Cara, foi uma época que se vendeu disco. O RPM estourou no auge do Plano Cruzado. Alguma banda ia estourar ali, entendeu? Alguma banda ia vender muito. Ia vender muito, cara. Assim, acho que foi a época que mais se vendeu disco no Brasil. Sim. Assim, posso queimar a língua, mas assim, acho que nunca se vendeu tanto disco como nos anos 80 aqui no Brasil. Não, e morreu. Fala. Antes de morrer, eu queria falar uma coisa. Tinha uma coisa lá desde o início. Existia uma coisa chamada danceteria. A danceteria era uma casa de show que tinha um show lá pela meia-noite, 1h, mas as pessoas não iam pelo show, as pessoas iam dançar. E às vezes via, tem uma banda nova aí, é Legião, é Titã. Você conhecia as coisas por acaso. Eu assisti Legião em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro, numa boate, numa danceteria. Metrópolis. Assisti, acho que eu fui contigo a esse show.
Não sei, não me lembro, cara. Porra, posso ter Os ido... anos 80 eu são meio nublados, cara, não me lembro muito. Não, eu me lembro, por exemplo, isso eu me lembro claramente. Eu fui parar num show do RPM, eu fui com um amigo nosso, meu e seu, inclusive. A gente tentou ir ao show do Traje a Rigor no Parque Lage. Era o auge o Traje a Rigor tinha estourado com Inútil, com Rebelde Sem Causa. Era o primeiro disco dos caras, que é Sim. muito legal. Eu acho legal. É. Mais um motivo para não entender o que se tornou aquele traste, mas independentemente disso. E eu fui tentar, a gente chegou lá, não tinha como entrar, cara, já tinha vendido tudo. E a gente falou assim, porra, não vou perder a noite. Para onde a gente pode ir? Eu falei, tem uma banda de São Paulo chamada RPM que está tocando no Morro da Urca. Você vê, os caras estouraram, os caras chegaram no Rio, o primeiro show dos caras aqui no Rio de Janeiro foi no Morro da Urca, que era um palco nobre. Era. Cara, a gente chegou lá, eu juro a você, Perim, não deviam ter 30 pessoas. Não tinham 30 pessoas. Estava todo o Rio de Janeiro, estava no show lá do Traje a Rigor, e a gente viu um show com 30 pessoas, com uma plateia de 30 pessoas do RPM. E eu falei assim, porra, a banda é legal, cara. Os caras tocam, cara. Muito bem produzido, porra, sabe, a qualidade de som, o que era raro nessa época, cara. Eu acho que eles foram espertos com isso. Eles falaram assim, vamos montar um equipamento foda. Não, o que eu achava muito engraçado, que hoje é hilário, cara, o tecladista tocar com o computador no palco, que era um 386. Mas na época, cara, ter um computador no palco, cara, era um negócio assim, porra, sabe? Os caras estão com a alta tecnologia. Não, eles investiram, eles tinham um PA próprio. Eu vi a questão, a música deles que estoura, quer dizer, eles estouraram todos, mas quando eles fazem um show dirigido pelo Ney Matogrosso, estoura lá London, a coisa. E a London tinha uma histeria pelo seguinte, na London que ligava o raio laser, cara. E raio laser era uma coisa que banda brasileira não teve. Não, eles foram, acho que o primeiro. Eu acho que eles foram o primeiro sucesso de show business, de palco, entendeu? Porra, de produção aqui no Brasil. Produção mega. Perfeito. E assim, juntou tudo. Eles investiram em equipamento. Você teve um Ney Matogrosso, entendeu? Para poder dirigir o show deles. O Poladian vendendo. E você teve o Poladian. O Poladian ficou. O Poladian tem 3 momentos na carreira dele que ele investiu e não precisou nunca mais trabalhar na vida. Foi com RPM, depois com Titãs e depois com Jorge Benjor. O que ele ganhou de dinheiro com esses 3? Mas você sabe que o Poladian entrou no show com a seguinte proposta: vamos sair do teatro e vamos para ginásio. Exatamente. A parada foi essa: vamos fazer show em estádio. Entendeu? E nenhuma banda tinha feito isso. A Blitz já tinha feito. Mas a Blitz tinha feito. Mas a Blitz botava Blitz, Xuxa, Papai Noel, juntava. Exatamente. Isso é um negócio que o Lobão falou quando ele começou a ver que a Blitz estava perdendo. Estava virando uma coisa cute, pop, né? Os fofos do momento. Entendeu? Ele fala, vocês vão acabar parando no Maracanã tocando com Papai Noel. E rolou. E não deu outra. Eles abriram um show para o Papai Noel com a Xuxa. Agora, a Blitz foi a primeira de ter isso, de shows grandes e de turnês. Cara, nego se encheu o saco um do outro ali, porque chegou uma hora, cara, tu viajar. Quer dizer, isso aí também o mercado foi melhorando. As situações iniciais eram muito precárias, cara, de ônibus, hotel e coisa. Agora, para a gente caminhar para o fechamento, vamos lá. O que você acha que marcou assim para haver uma diminuição de interesse do rock no final dos anos 80, início dos 90? Eu acho que o governo Collor, cara. Eu acho que a ascensão do sertanejo, da Xa Music, sabe? Foram outros 2 fenômenos. Sabe? Eu acho que tem muito a ver com a... Cara, a gente vê isso hoje.
A gente vê o que aconteceu no Brasil, culturalmente, quando chegou o Bolsonaro. A quem o Bolsonaro deu voz. E eu acho que o Collor aconteceu a mesma coisa. O Collor deu voz a um mercado cultural que era marginal no Brasil. E trouxe para o mainstream. Quer dizer, não era marginal. Na verdade, era o que alimentava as gravadoras, mas as gravadoras não queriam mostrar isso. Elas tinham vergonha. Você teve uma crise econômica, você teve a ascensão da música sertaneja, assim, o interior, sabe? O interior brasileiro, que nunca teve sabe, um destaque, entendeu, nos holofotes, virou mainstream, entendeu? Quando você vê Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó no Palace, em São Paulo, levando a classe média alta de São Paulo para poder assistir ao show, você vê que você teve uma mudança de padrão de consumo, né? Agora, teve uma banda que soube lidar muito bem com isso, que foi os Paralamas. Porque, ao mesmo tempo, teve a ascensão da lambada. E os Paralamas fizeram a coisa latina dos Paralamas, do Caribe dos Paralamas, dava para fazer alguma relação com a lambada. Entendeu? E eles fizeram isso. E eles foram para o mercado sul-americano, eles foram para a Argentina. Exatamente, eles começaram. Eles enxergaram que, por exemplo, o mercado argentino para rock and roll é muito melhor do que o brasileiro. Sempre foi. Sempre foi. E você tem grandes artistas lá. Um dia a gente pode fazer até um programa sobre a cena argentina, cara. Eu acho do cacete. Eu tinha um amigo meu que tocava comigo, que era argentino, o Miguel, me apresentou muita coisa legal de banda argentina. E a gente tem muito preconceito disso. A gente tem preconceito. E assim, porra, tem banda de progressivo excelente na Argentina. Sim, e tem punk, tem punk, tem... Porra, tem Charly Garcia, que é um louco. Charly Garcia. Tem o Soda Stereo, que é do caralho. É uma banda do cacete. Bem, isso aí já está anotado. Vamos fazer um programa sobre Vamos chamar o Miguel. Vamos chamar o Miguel. Então é isso, cara. Eu acho que de Rock Brasil a gente tá bom. Não, eu queria só arrematar dizendo o seguinte, assim, o que para mim, entendeu, eu lamento até de certa forma que isso tenha acontecido, é que você não tem sabe, essa galera ficou muito restrita à nostalgia, ao saudosismo. São poucos os músicos que conseguiram passar, entendeu, desse momento e fazer alguma coisa diferente. Sim. Você vê até hoje o Kid Abelha tocando as mesmas músicas. Assim, eu acho que Kid Abelha acabou já, agora não tem mais. Pois é, assim, mas os caras vivem... Os caras devem ter acabado até por causa disso. Falar, porra, chega, né? Chega, não aguento mais tocar pintura íntima, entendeu? A gente toca pintura íntima há 40 anos, não dá mais. Porque não dá para tocar mais, assim... E aí é uma crítica que eu faço também ao público. O público é viciado em saudosismo. O público é viciado em zona de conforto. O público não aceita que aquele cara que... Sabe, você vai num show do cara e você quer ouvir o Renato Russo reclamava muito isso por causa de Pais e Filhos, que é uma música sobre suicídio, uma música meio delicada, coisa. Ele falou, eu fiquei o resto da minha carreira cantando Pais e Filhos, as pessoas não queriam escutar as músicas novas, queriam Pais e Filhos, e ele, tudo bem, vamos lá, entendeu? Mas, eu acho que isso é uma coisa que eu lamento muito, porque talvez hoje esteja recuperando, mas perdeu-se entrou depois uma coisa da banda cover. As pessoas perderam esse hábito de ir ver uma coisa que não conhece e ter a paciência para escutar uma coisa nova. É a questão que eu vejo no Spotify, né? Sabe, no streaming hoje em dia. Porra, e aí é uma coisa da cultura, de como você se tornou fã de música. Eu me tornei fã de música numa época, cara, em que para ouvir o Frank Zappa, eu tinha que juntar 2 meses para comprar um disco do Frank Zappa, porque não se tocava Frank Zappa em rádio, eu não tinha acesso ao Frank Zappa, eu tinha que juntar 1 mês de mesada, de lanche na escola. E depois você não sabia nem se gostou. Fala, puta. Exatamente. Você depois vai falar assim, porra, mas eu não gostei Devia dessa ter comprado o Rolling Stone. Mas depois você gosta, porque depois você fala assim, cara, eu fiz um investimento emocional nisso aqui. Sim. Sabe? Então eu vou parar, eu vou ouvir agora, eu não gostei. Daqui a 6 meses eu ouço, isso aqui tá mais interessante.
Daqui a um ano você ouve de novo, pô, isso aqui é do cacete. Hoje em dia, cara, assim, o método de seleção e de audição das pessoas é o seguinte: toca a música da molecada, toca a música, dá 5 segundos, não gostei, próxima. Toca a música, dá mais 5 segundos, não gostei, próxima. Você não muito parecido também, assim. Não, parecem todas compostas e tocadas pelo mesmo cara. Né? Assim, o pop hoje em dia e isso era legal. Isso é um negócio que eu tiro o chapéu para essa galera dos anos 80. Cada banda tinha uma personalidade. Você tinha uma sonoridade, cara. Você tinha. E você tinha bandas que você. Cara, o Paralamas são 3 caras muito bons, bicho. São puta músicos, cara. O Barone é um baita batera, cara. Sei. Entendeu? Sim. Você vê com bandas que você tinha. E aí é o seguinte: você vê os músicos evoluindo musicalmente. Sim, claro. Paralamas, o Barão Vermelho, por exemplo, no primeiro disco, não é o Barão Vermelho do Pense Dance. Não. Pense Dance. Não. Entendeu? Você vê que os caras foram ganhando bagagem, sabe, tocando ao longo dos anos. E com o mercado crescendo, né, cara? Assim, tipo assim. Não havia, né? Uma coisa que eles falam, por exemplo, do Rock in Rio era isso, cara. Como é que foi, porra? Era um rock começando, de repente os caras pegaram aquela estrutura ali, porra, aquilo ali foi muito bom para os shows. Aquilo abriu o Rock in Rio. Um dia a gente pode fazer também, é outro tema legal. Vamos falar sobre o Rock in Rio. Primeiro o Rock in Rio. O Rock in Rio botou o Brasil no mapa, cara. O Rock in Rio mostrou, inclusive para quem empresariava, para manager, que, porra, grandes eventos musicais, grandes eventos culturais eram viáveis no Brasil. Né? Mas isso aí fica lá para outro programa. Para outro dia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de curtir a gente, se inscreva no canal. E quem quiser escutar a playlist, que tem um pouquinho de tudo isso, é o Cone do Silêncio Rock Brasil, anos 80. E semana que vem a gente está de volta aí, galera. Valeu, gente. Muito bom estar de volta, hein? Até a próxima. O Cone do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Perim e André Budon.